Observe, aí está, sim senhor. Aquele patinho descerá até lá. And I'll tell you something else. You go out there, the newspaper says tomorrow it's going to be pretty weather. E eu lhe direi algo mais. Você vai ver aqui um jornal, diz, amanhã fará tempo bom. And you go hunting and watch them rabbits sort of settling down in that grass. Don't you be read that newspaper. E você vai caçar e observa aqueles coelhos assentados naquela relva. Não torne seu interesse para aqueles jornais. Amém, amém. Deus abençoe, irmãos. Nós vamos ler Números capítulo 23. Números capítulo 23, versículo 8. Como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa? E como detestarei quando o Senhor não detesta? Porque do cume das penhas o vejo, e dos outeiros o contemplo. Eis que este povo habitará só, e entre as gentes não será contado. Amado Criador, como nós dependemos de Ti e como sempre desejamos ser dependentes do Senhor, da Sua palavra, da Sua orientação, da revelação que o Senhor derrama, nós queremos sempre usufruir destas bênçãos. Fale conosco e ajuda-nos enquanto enaltecemos o Seu precioso nome. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Pode sentar. Retaguarda carnal. Bem, meus irmãos, a eleição é muito boa, mas todo eleito é tecido de carne. Se ficássemos apenas naquela vida espiritual, só no espiritual, seríamos bem diferentes. Mas você tem uma carne a qual o profeta chamou de espinho. É um carrapicho. E esse carrapicho vai te seguir até o fim. Não vai ter jeito de você deixar esse carrapicho. Só deixa quando morre, entra no outro corpo, onde termina o carrapicho, né? Então, falando desta retaguarda carnal, é algo que está por detrás de cada um de nós. Não está pela frente, está por detrás.
A retaguarda carnal de Israel. Irmão Branham fala que Israel tinha muitas coisas que era lamentável, que não merecia elogio. Como nós também temos muitas coisas que não merecem elogio. Cada ser humano tem muita coisa que não merece elogio. A gente tem que falar, tem que uma hora criticar, tem que corrigir, tem que repreender. A vida toda a gente tem que continuar desta forma. Isto é o problema de sermos homens e nesta terra temos que passar pelo mesmo que passa qualquer pessoa, qualquer ímpio, qualquer pecador. Você pode ser a pessoa que vive a vida mais santa, você terá dificuldades, você terá doença. Não quer dizer que porque você vive a vida santa que está imune de problemas, imune de dor, de doenças. Não está, não. Irmão Branham fala do irmão Neville e diz que o irmão Neville Deus fez e perdeu a forma. Mas era o irmão que tinha mais doença em casa, na família. Agora, do outro lado, o irmão Branham diz assim: a noiva, que é o corpo de Cristo, é o corpo mais sofredor da terra. Então, é em todos os sentidos. Sofre, mesmo tendo poder, expulsando doença, curando enfermos no nome de Jesus Cristo e sofrendo também alguma coisa. Assim foi o irmão Branham. O irmão Branham orava pelos outros, outro era curado. Ele mesmo disse que ele precisava ficar fazendo certo tratamento. Ele orou, o irmão foi curado com a mesma coisa que ele está sofrendo. Ele dizia: eu estou há 2 meses fazendo curativo. E se a pessoa for incrédula, vai usar o ditado que a Bíblia, Jesus falou: médico, cura-te a ti mesmo. Você faz isso para os outros e não faz para si próprio? Foi isso que eles falaram para Cristo no Calvário. Se tu és o Elias, está chamando por Elias, para ver se vem te atender, para ver se vem te ajudar. Eles não admitiam que Jesus fazia aquele tipo de oração, certo? Eles não admitiam. Eles achavam que não podia fazer desde que ele é filho de Deus. Se ele reclamasse para ser filho de Deus, não precisava ficar chamando por Elias. Eli, Eli, lama sabachthani, certo? Mas é uma retaguarda carnal. Todos nós temos. E aquilo está constantemente nos prejudicando. É a nossa carne. E as pessoas vão sempre nos criticar por causa da retaguarda carnal. Aquilo que está em nossa vida, aquilo que os outros olham na retaguarda, que é a parte posterior. Então você tem algo em si. Israel também tinha. Eles davam uma olhada lá de cima, do cume da penha, onde nós lemos aqui, ó. Ele diz: porque do cume das penhas o vejo. Então Balaque, Balaão olhava lá de cima, mas via Israel lá embaixo. E eles olhavam que aquele grupo que seguia a Moisés não era um grupo muito desejável. E por que eles não perceberam que aquele grupo, não sendo desejável, eles não fariam mal a ninguém? Eles eram de menos força do que o povo de Balaque, de Balaão. Eles não tinham nada. Balaque tinha terra, era proibido Israel até passar pela terra de Moabe, e ali havia um profeta chamado Balaão. E quando o homem profetizava pelo Espírito de Deus. Mas ele era um homem que negociava a si próprio. Se dava dinheiro para ele, foi o que Balaque fez: olha, nós vamos te pagar. Amaldiçoa Israel. Bom, desde que eu vou ganhar, vou amaldiçoar. Muitos pregadores são assim: eles ganham salário de alguma denominação,
eles são assalariados, mesmo dentro da mensagem, e eles levantam como Balaão e quer amaldiçoar os eleitos que conhecem os 7 trovões. Não vai adiantar, filho. Você vai enfrentar um problemão com Deus. Vai enfrentar. Porque isso foi o que Balaão, por causa do dinheiro, ele fez. Ele sabia, Deus já tinha falado para ele: você não pode amaldiçoar Israel. Eu já abençoei esse povo. Você não pode amaldiçoar um povo que recebeu a revelação dos 7 trovões. A terceira puxada, o novo nome. Você não pode amaldiçoá-los. Deus já nos abençoou com a revelação. Então não adianta os Balaões, são os pregadores vendidos à organização, pagos para amaldiçoar um povo abençoado. Agora, na verdade, a nossa retaguarda é carnal. Nós temos aí coisas que as pessoas falam. Teve um que diz assim: sabe o que aconteceu com o Osmar? Ele sofreu um acidente e bateu a cabeça e ficou doido. Por isso ele está pregando o que ele está pregando hoje. Não, eu encontrei com pessoas que conversou com este irmão e ele falou para ele. E diz: não vai na reunião dele não. E ele foi. Ele diz: se eu não tivesse vindo, eu não tinha aprendido o que eu aprendi. Eu nunca aprendi isso daí. Então, mas o irmão amedrontou ele. É a minha retaguarda carnal. Entendeu? Tem alguma coisa que aconteceu lá atrás. O outro usa, sabe, o Osmar? Teve uma vez que ele teve problema com o nome hebraico. É uma retaguarda carnal. Entende? E esta retaguarda eu até precisei dela. E é tão bom. Eu não sabia qual era o nome hebraico e fiquei sabendo. E depois fiquei sabendo o que estava escrito no alto da cruz, em grego, em latim e também no hebraico. Aí eu fiquei sabendo. Eu tive a revelação dentro da própria mensagem. Não tenho dificuldade. Mas ficou como uma retaguarda carnal para eles criticar. Ele teve problema com o nome hebraico. E agora ele está falando em novo nome. Certo? É que eles não podem chegar onde nós chegamos. Nós temos uma retaguarda carnal que não é digna de elogio. Contudo, eu digo assim, certas coisas que me aconteceu, eu sou agradecido a Deus, porque se não fosse aquilo, eu não tinha aprendido isto. Foi através daquilo, foi através de apanhar que eu aprendi. Eu apanhei primeiro, aí eu fui saber o que era, e hoje, esses pregadores de nome hebraico, eles podem falar o que for, mas eles nunca conseguirão dar a interpretação correta na própria Bíblia, quando o nome do Todo-Poderoso foi escrito em 3 línguas. E o importante é que cada língua que esse nome foi escrito tem uma tradução e o nome não se traduz. E nestas línguas há uma tradução. O Iesus há uma tradução que é do grego. O Iesus é Iesus e Iesus. Então há a tradução porque é do latim. Tem uma tradução, certo? Mas foi escrito lá. Eles ignoram e diz que lá no alto da cruz foi escrito Yehoshua ou Yeshua 3 vezes. Nunca foi escrito assim. O latim nunca escreveu Yeshua. O latim não escrevia assim e até hoje não escreve. Era Jesus mesmo. Quando veio para nós, então usou-se o J no lugar do I. E aí, eu sou letra na própria Bíblia, porque o meu nome é Já. O Salmo 68 diz: o meu nome é Já, quer dizer Iá. É Já porque é em português, mas nós sabemos que é Iá, certo? Então, esse nome foi escrito, mas é retaguarda carnal que eu tive, para que eu pudesse aprender a estudar a Bíblia e ver o que o profeta ensinava na Bíblia. Aí eu aprendi na Bíblia que o próprio Deus mudava o nome das pessoas. Ele dizia: não pode mudar o nome, o próprio Deus mudava. Os reis mudavam o nome das pessoas que aqueles reis queriam. Os faraós também mudavam o nome, como mudou o nome de José para Zafenate Paneá. Então você encontra isso em Gênesis, creio capítulo 41 a 44, você vai encontrar isso.
E havia um grande significado nisto, Deus trabalhando nestas coisas. Mas a gente passa por isso e fica como uma retaguarda carnal, um ponto de crítica, que eles olham e criticam a gente, sempre criticando. É uma parte carnal, na verdade, uma retaguarda carnal. Eles não olham para o que é correto. Nós temos na igreja, irmão Brana tinha no ministério dele, alguma retaguarda carnal, que pessoas criticavam o irmão Brana por ter aquelas coisas, mas ele permanecia. O irmão Brana deixou uma moça tocar com a saia curta, e ele deixava ela tocar piano, e a saia não estava bem. Aí um irmão veio e criticou. Ele disse, é que ela é convertida, então ela vai consertar a vida. O duro é quando as pessoas não são convertidas e só falam, e elas não convertem, e aí elas só falam. Também não queremos apoiar o erro, a ignorância e as pessoas que vivem na igreja de uma maneira incorreta. É a retaguarda carnal do meu ministério. Eu tenho cantores na minha igreja que eu não aprovo a vida dessas cantoras, principalmente mulher. Eu não aprovo. Hoje eu estou falando quando ninguém está aqui, certo? Sempre foi assim, sempre quando eu entreguei uma mensagem, essas pessoas não estavam. Só para saber, eu não aprovo, é uma retaguarda carnal, porque eu não aprovo o estilo de cabelo que elas usam e acertam seus cabelos e corta o cabelo, faz alguma franjinha. Isso é uma retaguarda carnal do meu ministério. E a retaguarda carnal dá para as pessoas falarem contra, falarem mal. Mas vocês têm que saber, Israel tinha uma coisa que superava a retaguarda carnal, aqueles momentos de pessoas tão fracas que havia no meio deles, que não merecia elogio, pontos fracos que não merecia elogio, porque são assim, as pessoas que têm dons, sempre são as pessoas que precisavam ser elogiadas, mas não pode ter elogio, porque quem tem dom sempre é complicado. Se você pega um obreiro, se ele tiver dom, ele é um complicado. Um músico, se tiver um dom mesmo, conforme a coisa que você fala, eles são complicados. Os cantores, você vai falar, é complicado. Isso começa da minha casa. Eu estou falando só para você, estou falando que a coisa começa na minha casa, certo? O irmão Brana falou e citou o nome dos filhos dele. O irmão Brana foi assim. Quando ele pregou e viu que almas encarceradas era muito forte, ele disse, Senhor, não permita que o que eu estou pregando seja verdade. 228 e 230 almas encarceradas hoje. Não permito que seja verdade, porque eu tenho meus filhos lá, que não são convertidos ainda. Então, a gente tem uma retaguarda carnal, e é para os outros falar. Existe isso, existe no ministério. Nós temos a maior mensagem do mundo. A maior mensagem. E se as pessoas olharem para a mensagem, elas passam por cima da retaguarda, elas passam por cima do carnal, ela passa por cima daquelas coisas que as pessoas têm e que nós temos no nosso ministério, que não merece elogio. O que merece elogio é a pregação, não o pastor. A mensagem merece elogio, mas um músico não merece elogio. Muitas vezes nós elogiamos, mas o dia que pisar no calo deles também, já viram, eu vou te falar. O cantor, você pega o cantor e enquanto você está falando bem dele, vai bem. O dia que você disser, isso daí não está certo, é os que você nem pode falar que não está certo. Tem que deixar aí com erro e tudo. Então, são a nossa retaguarda carnal no nosso ministério. Está por aí, e são pessoas que, na verdade, não vai merecer elogio. Cantam como anjos. Cantam como anjos. Irmãos, aquilo que o profeta diz, cantam como anjos e mentem como diabo, não está só na primeira e segunda etapa e nem na Assembleia de Deus. Está na terceira também. Cantam como anjo e mentem como diabo. Mentir não é sair ali fora e mentir para os outros, não. O profeta ensinou isso.
é que canta uma coisa que não vive. Canta amor quando não ama. Canta santidade quando não é santo. Canta hinos do batismo do Espírito Santo quando não tem. E assim é o pregador também. Prega quando não tem. Prega santificação quando não é santificado. Prega para os outros receber o batismo do Espírito Santo quando nem ele recebeu ainda. Então, há uma retaguarda carnal que não merece elogio. Na minha vida, eu mesmo tenho e você tem na sua vida. Tem coisa que não merece elogio. Talvez você ache assim, eu tenho até na minha fisionomia coisas que não dá para elogiar. Um não gosta da orelha, outro não gosta do nariz. Alguma coisa tem que você não merece elogio, mas está no corpo. Você vai fazer. Está no corpo. Essas pessoas não merecem elogio, mas está na terceira etapa. Você não tem que mandá-los embora. Tem que dar graças a Deus, porque estava dentro de Israel. Estava ali. É problemático? É. O que vocês fazem? Não tem nem jeito de elogiar essas pessoas, porque elas têm coisas que não... Israel tinha coisas que não era digno de elogio. Eu estou falando aqui, eu vou ler para vocês. Estou falando o que eu estou lendo aqui. Tem coisas que não são dignas de elogio. Mas creu na palavra. Israel tinha sua retaguarda, é o que o profeta disse. Vamos ler um pedacinho só para você ver. A gente fala dessas coisas que o irmão Brana passou e nós passamos, porque a gente gosta de ser correto, entende? Ser correto. E antes de você falar de uma irmã, de um irmão, veja se você não fez coisa pior do que ela, pior do que ele. Antes de falar, examine-se a si mesmo. O defeito da gente é falar dos outros. Não posso falar essa palavra porque vocês... Mas é assim. Fala dos outros, mas os erros da gente, a gente senta em cima e mete a língua. Né? E os nossos? E os erros de cada um? É fácil ficar olhando e ver erro nos outros. Não estou em defesa de mulheres, de moças que repicam seus cabelos. Não estou em defesa, eu prego contra isso. Não estou em defesa que elas vêm com suas roupas mostrando seus seios. Não estou em defesa que elas vêm com essas manguinhas japonesas. Eu não me ponho em defesa do erro. Eu não sou advogado do diabo. Eu sou contra estas coisas. Mas está dentro da terceira etapa, estas pessoas ainda conseguem ver que o Cordeiro saiu do trono. Deixa por conta de Deus então, porque o indivíduo lá fora, essas coisas tem para os outros criticar. E a crítica deveria vir dos de fora, porque os de dentro devem olhar esse outro lado, não olhar para essa retaguarda carnal, que só dá problema. Mocinhas que só dão problema. Não. Nós temos que olhar para aquilo que elas têm absorvido também. Eu fico por aqui, eu creio, eu não entendo essa mensagem, mas eu estou por aqui. Eu tenho dado um mau exemplo, mas eu podia dizer um daquela retaguarda carnal, mas eu estou dentro de Israel, não tem jeito, eu sou israelita. Eu sou da mensagem aqui também. Eu sou fraca, sou fraco, alguém pode dizer. Mas tem uma coisa, eu creio nessa mensagem. Me desculpe por ficar aqui, mas eu vou continuar, porque aqui é meu lugar. Os outros vão ter que me usar para falar contra. E eles vão pagar o preço ainda por falar. Temos que aprender que o Abraão mentiu. E quem foi castigado foi o justo Abimeleque. Você diz, então... O que é isso? Abraão mentiu. Ela é minha irmã. Aí o Abimeleque disse, prepara ela para mim. Preparou. E Abraão ficou lá no reino. Quietinho. Nem abriu a boca. Ficou quietinho. Ela é minha irmã. E ela foi preparada para Abimeleque. Pois já, minha irmã, agora, na verdade tinha sido transformada, porque estava com 90 anos. O que o rei ia fazer com a velha? Com 90 anos. Cheio de ruga.
Não ia fazer nada. Ele só vivia com mocinhas de 18 anos para frente. Agora, uma velha, a hora que ele meteu o olho, disse: quem é essa menina aí? Menina? Você é velha de 90. É minha irmã. É minha irmã. Então, leva ela para lá, prepara ela. Pronto. Ele, como um justo, naquele tempo que havia poligamia, como um justo, ele não podia tomar a mulher de um outro homem. Ele sabia que ele não podia tomar. Como um justo, ele não era de Israel. Mas como um justo, ele não podia. Isso era uma lei lá fora de Israel. E ele não podia tomar a mulher de um outro homem, mas disse que era irmã dele. Ele falou: então vai, pode preparar para mim. O homem mentiu. Aí Deus foi lá, amou o justo e falou para o justo: falou, você entrega a mulher para aquele homem, porque ele é meu profeta. A mulher é dele. Essa mulher tem marido. Mas ele falou para mim: senhor, o senhor sabe que eu sou justo. Ele falou para mim que era irmã. Sim, vai lá e devolve a mulher para ele. Em outras palavras, não quer nem conversa. Você sabe o que era isso? Eleição. Abraão teve uma retaguarda carnal, mentiu, mas era eleito. O que você vai fazer com isso? Não é por isso que você vai mentir também e cair numa dessa. Era retaguarda carnal, era algo que não era digno de elogio. Mas aquilo foi tão grande para Deus, que Deus falou para Abimeleque: olha, eu sei que você é um rei justo, por isso eu não deixo você pecar contra mim. Olha aí, Deus cuidou dele. Deus não deixou o rapaz pecar. Ele não era nem de Israel. Tem gente que é da mensagem, Deus deixa eles pecar. Então é que eu fico bravo. O homem não era de Israel. E Deus disse: para você, eu não permitirei que você peque contra mim. Devolva a mulher para ele, antes de tocar na mulher. Deus deixa os outros tocar em mulher e não fala para ele: você está errado, larga disso. Que tempo vocês estão mais cegos do que o Abimeleque, que nem de Israel era. Gente da mensagem, pregadores da mensagem, homens e mulheres da mensagem. Vocês estão mais cegos do que eles. Pelo menos o homem era justo. Está faltando do povo da mensagem justiça. Não são justos, pregadores injustos, membros injustos. Deus deixa você ir lá adulterar, fazer a coisa errada. E Deus não deixou Abimeleque. Amém. Bom, não estou bravo. Essa é uma verdade. Essa é uma verdade. Agora, é uma retaguarda carnal. Você não olha a sua retaguarda carnal? Você não olha as fraquezas que você tem? Você não olha os problemas que você dá na igreja? Os problemas, pastor, que você dá para os membros? E depois acha que deve corrigir alguém? Cala-te! Aleluia. Já estou me sentindo religioso. Agora, é uma retaguarda carnal. Tem coisa que você não gosta. Você tem certas coisas em você que você não gosta. Não é só na sua fisionomia, não. Talvez nas suas ações. Eu não gostava de ser assim. Preciso mudar. E não estou conseguindo. É uma retaguarda carnal. Não sou digno de elogio. Ninguém tem que me elogiar, porque eu tenho uma retaguarda carnal. Elogia a palavra. Olha para a palavra, olha o que é a palavra. Eu vou aprendendo com isso. Agora, Deus pega o rapaz e diz: vai lá, entrega a mulher para o marido. Essa mulher tem marido, viu, rei? Ela tem marido. Você entrega ainda mais. Pede para ele orar por você. Senão as suas mulheres ficarão todas estéreis. Nenhuma vai gerar mais. E mulher que não gerava naquele tempo, irmãos,
Não era boa coisa para Israel, não. Ventre cerrado não era boa coisa. Hoje nós não importamos e muitas vezes até pedimos, fecha o ventre, Senhor. O tipo de filhos que aparece hoje, talvez vai falar, fecha o ventre. Não, deixa o ventre aberto. Dá luz, filho. Aguenta. É bom até você ter um filho para saber o quanto que dá trabalho. E ter filho arteiro. Porque muitas vezes você tiver um filho que não é arteiro, é doente, fica ali parado, não faz nada. Não, talvez tem que ter um filho arteiro, para você dar valor. Eu digo que já tem um diácono, tem que ter filho arteiro para ele dar valor quando ele for corrigir o filho dos outros, porque se ele não dá conta de corrigir o dele, na hora que ele for mexer no filho dos outros, ele diz, tem que olhar primeiro para o meu, minha retaguarda é carnal. Eu não dou conta da minha casa porque quero corrigir o filho dos outros. Então, essas coisas acontecem na minha família, na sua família, aconteceu na família do profeta, mas quando eu vejo coisas que Abraão tinha, Abraão, meu pai na fé, Abraão, meu pai na fé, e ele é meu pai na fé, quando ele veio manifestado, olha bem, manifestado como Brana, Abraão, e aí veio manifestado Brana, porque meu pai na fé, Abraão, meu pai na fé, ele foi pai na fé do povo em 7 eras da igreja. Mas a questão agora é que você tem um pai na fé que também chamou Brana. Ele tem o HM como Abraão teve. Então você tem um pai na fé. E esse pai na fé teve luta em casa, teve luta com os filhos, teve dificuldade, os seus membros, a igreja. E ele sabia contornar a situação, receber crítica. O que não é fácil. A gente só quer receber elogio. A hora de receber crítica. Só que assim, eu até admito uma crítica quando você é aquele tipo que Jesus falou. Se você não tem pecado, joga a primeira pedra. Ah, mas quem é que não tem pecado? Então cala a boca se você tem, porque já não calou. O que Jesus disse foi isso. Se você estivesse sem pecado, joga pedra nela. Mas se estiver sem pecado, mas se você deve alguma coisa, se você tem filhos difíceis, se você é a própria mulher difícil, cheia de problema, o próprio homem complicado, cheio de problema, por que quer mexer com os outros? O que foi que aconteceu, pastor? Aí eu digo, nada, não aconteceu nada. As pessoas fazem coisas e eu fico agitado, porque se eu faço uma coisa errada, eu não tenho que zangar com você, pelo que você faz uma coisa errada, se eu também faço. É o que eu tenho notado, essas pessoas fazem coisa errada e ainda querem dar caráter para os outros. Você já não teve. Conserta a si próprio. Mulher, conserta a si mesmo. Homem, olhe por si próprio. Bom, cheguei de viagem hoje. Vocês me suportam uma semana fora daqui, quando chega desse jeito, né? 153, olha, me veio assim, falei, eu não estava procurando pregar a mensagem que eu vou pregar. Me veio aqui, ó. Me veio, então, eu tenho um versículo de última hora, veio também, mas eu gosto dessas coisas, porque eu gosto de ver quando um homem tem fraqueza e ele faz um Salmo 51. Ele é errado, Davi é errado, Davi falhou, Davi adulterou, Davi foi culpado de um crime. Mandou pôr o marido da mulher na frente da batalha, por quê? Tudo intencional, porque Davi não podia viver com aquela mulher, e ele queria viver com aquela mulher, porque ele a viu tomando banho. É a mulher também que fica de qualquer jeito. A mulher de um de seus soldados, tomando banho com a janela aberta, e Davi
lá no seu palácio, andando para lá e para cá, bateu um olho para um lado, viu a mulher. Ele já tinha 500. Aí desejou a mulher do outro. Mas ele não podia viver com aquela mulher. Ela tinha marido. Mas o que ele fez? Escreveu uma carta e deu aquela carta para o próprio marido e disse para o marido: entrega para Joabe. Esse é o chefe da batalha lá. Agora você pensa bem, o marido levando a sua própria sentença escrita pelo seu amado rei, e estava escrito dentro da carta: coloque ele na frente da batalha. Coloque ele na frente da batalha. Para que isso? Para que ele morra e eu case com a mulher dele. Para que ele morra e eu traga a mulher dele para o palácio. Ó, a retaguarda carnal de Davi era terrível, ele não tinha coisa de elogio, você vai ver. Isso não merece elogio. O dia que o profeta Natã encontrou com ele e contou uma historinha para ele assim, Davi, você não podia fazer mal para uma ovelha que Davi brigava. Ele lutava, ele matou leão, ele matou urso, por causa de uma ovelha. Aí um dia o profeta Natã o chamou e diz: rei, certa feita havia um homem que tinha muitas ovelhas, mas um visitante chegou na casa dele e ao invés dele pegar uma de suas ovelhas e oferecer para aquele visitante, sabe o que ele fez? Ele foi a um outro e tomou a última ovelha que o moço tinha e ofereceu. Davi levantou e disse: esse homem é digno de morte. Natã diz: esse homem é você. Ele não sabia. Natã soube pegá-lo, foi falar em ovelha. A ovelha era a mulher. Ele com 500 mulheres. Agora o outro, eu esqueci o nome do homem. Vocês não lembram também não? O marido de Batseba. É o marido de Batseba, Urias. Marido de Batseba. Só tinha Batseba. Embriagou o rapaz. Depois do mal feito, ele embriaga o rapaz para que o rapaz venha dormir com a mulher. Aí o filho nasce, o filho é dele. Não, ele sabia, eu estou contra a Bíblia. Não há lei para isso. A lei me condena. Eu não posso fazer isso. Mas embebedando o rapaz, e o Davi diz: vai dormir com a sua mulher. O rapaz foi para casa e deitou na soleira da porta. E não foi para a cama. E Davi ficou sabendo. Não dormiu com a mulher? Não. Que queria encobrir o pecado. Não dormiu. Então agora é a hora da carta mesmo. Põe ele na frente da batalha que ele morre e aí eu resolvo o problema. Você vê? É uma retaguarda carnal. O homem não é digno de elogio. Mas você depois pega o Salmo 51. Vai ser até bom a gente... Acho que faz muito tempo que a gente não lê aqui o Salmo 51, né? Vamos ler o Salmo 51. Só um pedacinho aqui para você ver. Isso daqui ele fez depois do pecado com Batseba. Olha aqui. Salmo de Davi para o cantor mor, quando o profeta Natã veio a ele, depois de ele ter estado com Batseba. Salmo 51. Aí ele fez um salmo. Irmãos, ele era eleito. O eleito, quando ele erra, ele apanha. Davi apanhou. Abraão apanhou. Eu apanho, você apanha. É eleito. Só que você tem que saber tratar os outros depois. Você teve a sua retaguarda carnal, que você não é digno de elogio, e depois vai falar dos outros. Eles também têm sua retaguarda carnal. Não o erro como o seu, mas um erro que é dele. Daquela pessoa, daquela irmã, daquele irmão. Tem misericórdia de mim, ó Deus.
segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões. Será que você não conhece as suas transgressões? Davi conhecia, ele dizia: eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que a teus olhos parece mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, em pecado me concebeu minha mãe. Quanto que Davi lembrou. Aí ele lembrou de tudo, até da concepção dele. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo. Isso é erva amarga, isso é tribulação. Purifica-me com isopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que goze os ossos que tu quebraste. Está pagando o preço. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim o teu Espírito Santo. Torna-me a dar a alegria da tua salvação. Todos que pecam não perdem a salvação sendo eleito. Eu poderia falar das mínimas coisas. A mulher está com essa roupa errada, com esse cabelo errado. Talvez ela cortou o cabelo. Se for eleita, você diz: mas você vai dizer que uma mulher dessa é eleita? Se for eleita, ela não perde a salvação, mas ela perde a alegria da salvação. O homem errou, ele mentiu, ele adulterou, ele perde a alegria da salvação. Ele perde mesmo. Agora, ao invés de perder a alegria da salvação, entendeu? Não perdi a salvação, perdi a alegria. Então vou atrás de me confessar meus pecados, acertar minha vida, começar tudo de novo e pedir para Deus: cria em mim um coração puro, para que eu não faça coisa errada mais. Lava-me, torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Ele era culpado de um crime de sangue, que ele mandou Joabe colocar Urias na frente da batalha, porque os que estão na frente da batalha, filho, morrem mesmo. Aí ele podia levar Batseba para o palácio. Mas enquanto Urias estava teimoso, não queria nem dormir com a própria mulher dele, alguma coisa aconteceu com aquele homem. Sabe o que ele disse? Quando acuaram ele, disseram: Urias, vai dormir, o rei mandou você ir dormir com a sua mulher. Ele disse: como eu posso ir dormir com a minha mulher, quando o povo de Deus está lá na batalha, morrendo? O homem ainda era zeloso. Mas o seu rei não teve amor pela ovelhinha dele. Tinha 500 mulheres, ainda foi querer matar ele para poder ficar com a ovelhinha, com a mulher dele. Mas depois, se fizer um Salmo 51, aí a coisa muda. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Porque te não compraz em sacrifícios, senão eu os daria. Sacrifício? Ele já sabia, Davi sabia. O Senhor não compraz em sacrifício. Porque sacrifício eu posso te dar, eu posso oferecer 1000 cabeças de gado, posso oferecer 1000 cabeças de carneiro e assim por diante. Posso oferecer, mas tu não te agradas de sacrifício. Tem hora que as pessoas, talvez, é preferível elas querer oferecer alguma coisa. Eu vou dar R$100 para a igreja. Dá vida, dá sua atenção à palavra, que é muito melhor. Vou te avisar, é muito melhor. Deus vai se aprazer nisto. Nas sacrifícios e ofertas não quiseste, mas corpo me preparaste. Foi isso que Deus fez. Ele não quis mais sacrifício, ele não quis bode, ele não quis touro, ele não quis pombinha. Agora ele queria um corpo.
e foi o corpo do Filho. Corpo me preparaste. Amém. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. Espírito quebrantado, depois que faz a coisa errada, que você sofre, perdeu a alegria da salvação, e aí clama a Deus para vir de novo a alegria daquela salvação, você tem que ter um espírito quebrantado, para saber tratar com os outros. A hora que vai mexer na vida dos outros, eu fiz algo também, perdoa-me, Senhor, toma conta, Senhor. É muito melhor do que ficar sujigando as pessoas, porque elas falharam. Esses erros você pensa que nós não temos na igreja? Tem, o nosso grupo é pequeno, mas existe. Mas tem uma coisa que nós temos, que Israel, além da retaguarda carnal que tinha, e coisas que não eram dignas de elogio, eles tinham coisas que os outros não davam conta, eles tinham coisas que Balaão não dava conta, que Balaque não dava conta de possuir, mas eles tinham. Aí eu tenho que ler essa parte para me encerrar. Parágrafo 153 da era de Pérgamo. Balaque ficou muito irado, mas não havia nada que Balaão pudesse fazer no tocante à profecia. Balaque queria que amaldiçoasse. Amaldiçoou Israel, amaldiçoou esse irmão, amaldiçoou essa irmã. Ou pelo menos fala para eles parar de cantar. Seria até bom, até que corrigisse. Fala, amaldiçoa ele. Não tem jeito. É eleito. É a retaguarda carnal da terceira etapa. É esse tipo de gente. É irmão e irmã que não dá testemunho correto. Nós temos uma retaguarda carnal, mas eles ainda dizem: eu não consigo viver como precisa viver, mas eu creio, essa mensagem é verdadeira, ela é certa. Israel tinha esse tipo de gente também lá, que não era digno de elogio. Israel não era digno de elogio pela retaguarda carnal. E aqui estava. Como isso é bom, escuta. Ela tinha sido falada pelo Espírito Santo, a profecia. Assim Balaque disse a Balaão para descer lá para o vale e olhar a retaguarda de Israel para ver se havia alguma maneira de amaldiçoá-lo. Porque, irmãos, é isso daí. Eu quero amaldiçoar esse povo. Olhe neles, não estou achando. Desce você lá mais perto. Escuta o CD. Veja alguma coisa que eles põem no CD, veja algum hino, veja alguma irmã que canta com o cabelo tosquiado, cortado, repicado. Veja alguma coisa, para você poder me amaldiçoar esse povo. Vê porque eu não estou achando. Balaque queria amaldiçoar, mas não tem como fazer isso. Procura, vê lá na retaguarda carnal, procura, procura do lado carnal deles. Porque do lado da fé deles não está tendo jeito. Ele sabe dos trovões, ele sabe dos selos, ele sabe do novo nome. Mas procura na retaguarda carnal, para ver se você acha alguma coisa neles de falha, de erro, para nós poder amaldiçoar eles. Olha, essa coisa nunca foi vivificada para mim como foi hoje, certo? É por isso que é hora da pregação. É isso daqui. Assim Balaque disse a Balaão para descer lá para o vale e olhar a retaguarda de Israel para ver se haveria alguma coisa de amaldiçoá-los. As táticas de Balaque, que Balaque usou, são as mesmas táticas que eles usam hoje. As denominações, as grandes denominações, não vou falar só grandes denominações dizendo ao povo trinitário, não, dualistas e unitários, não, vou falar das grandes organizações e denominações da mensagem, da primeira e segunda etapa, as grandes organizações, grandes pregadores, com centenas de milhares de pessoas ao seu lado. Eu vi coisas injustas acontecer que eu não posso falar, eu já vi acontecer entre os homens. E como pode não deixar esse homem entrar num plenário quando outros estão lá dentro, pior do que ele? Aquilo sempre me tocou. Foi como pode? Isso é falta de justiça. Precisa ter um povo justo. Falta justiça no pastor, falta justiça nos cantores, falta justiça nos membros, falta justiça nos músicos, para tratar de uma maneira justa. É difícil você encontrar alguém que trata de maneira justa. Deus precisa de alguém assim. As grandes denominações olham para baixo para que os pequenos grupos
e qualquer coisa que encontram entre eles para provocar um escândalo, eles anunciam em voz bem alta. Porque a retaguarda carnal está ali. O homem é tecido de carne. Mas não queira você ser grande coisa quando você sabe que você é carne. E por uma destas coisas você pode cair, diz o profeta. O anjo do Senhor falou para ele: te livras da fama, do dinheiro e da mulher. E se não livrar, você sabe que vai cair por isso mesmo. Porque a sua retaguarda carnal está aí: dinheiro, mulher e fama. Mas quando eles encontram qualquer coisa dessa entre os crentes, falam até. Mas lá no mundo, entre os católicos, está assim também. Mas não fala. Mas se pegar um crente, agora o negócio é se pegar um da mensagem, mas vai falar mesmo. Prega, mas não vive. O profeta diz: você tem que viver seus sermões. Não é pregar, é viver. Nós como pregadores tem que nos despertar nisso. E não quer dizer que não há, assim mesmo, vivendo os sermões, que não há uma retaguarda carnal na qual nós não somos dignos de elogios. É bom que o povo só vê onde elogiar. Por isso, olhe para a mensagem. Por isso o profeta diz: não olhe para mim, olhe para a mensagem. Que olhasse para ele, você ia tropeçar nele, os filhos iam tropeçar, a esposa ia tropeçar. Um homem que chega de uma campanha e logo pega uma vara de pescar, um rifle e vai para o mato outra vez, ao invés de ficar dando carinho para sua esposa. Meda suportou tudo isso e ela foi vencedora. Foi uma mulher inteligente. A Bíblia diz: a mulher sábia edifica sua casa, a tola com as próprias mãos derruba. Isso é a Bíblia que fala. Olha aqui: assim Balaque disse a Balaão para descer lá no vale e olhar a retaguarda de Israel para ver se haveria alguma maneira de amaldiçoá-la. As táticas que Balaão usou, que Balaque usou, são as mesmas táticas que eles usam hoje. As grandes denominações olham para baixo para que os pequenos grupos e qualquer coisa que encontram entre eles para provocar um escândalo, ele anuncia em alta e bem voz. Numa alta, em voz bem alta. Se os modernistas vivem em pecado, ninguém diz nada sobre o fato. Mas que algum eleito caia em algum problema e cada jornal o anunciará. Nos 4 cantos do país. Sim, eu não estou criticando a pessoa que errou. Eu estou dizendo que quem erra precisa saber que tem esta retaguarda carnal, que não é digno de elogio e que precisa ter misericórdia dos outros. E quando vier alguém, você ver alguém errado perto de você, tenha misericórdia daquela pessoa, porque você foi engodado pelo engano um dia. Tem que ter misericórdia dos outros. E sempre são os primeiros a querer dar burdoada, querer dar moral para os outros, quando em si mesmo está precisando aprender. Deus nos ajude. Amém? Mas eu não terminei ainda. Ele vai nos ajudar até terminar o parágrafo aqui. Se os modernistas vivem em pecado, ninguém diz nada sobre o fato, mas que algum dos eleitos cai em algum problema e cada jornal o anunciará nos 4 cantos do país. Sim, Israel tinha sua retaguarda carnal. Eles tinham seus lados que não eram dignos de elogios. Me diga que você não tem também. Lados que não é digno de elogio. Você sabe que os lados que não é digno de elogio, muitas vezes os crentes não podem nem morar um perto do outro. Eu não sei como é que ela vai fazer no céu. Eles não podem morar um perto do outro. Que vê o defeito um do outro já começa a falar para os outros, começa a brigar, já traz para a igreja. Eu vi a irmã fazendo isso. Irmão, então você tem que morar bem longe. Mora bem longe para você não ver ninguém fazer nada. Não sei como vai fazer para morar no céu. Qualquer coisinha, se passa uma perto da outra, não viu, um irmão passa perto do outro, não viu direito, não cumprimenta, e já é um grande problema. Não,
vamos acertando as coisas. Nós temos que mudar de vida, nós precisamos mudar. Nós temos uma retaguarda carnal, que é essa natureza nossa, problemática. Você pode ver, vocês casam, nós casamos, mas para entender nós. Você já pensou bem para entender nós? Mulher, para entender você, o seu marido entender você. Homem, já pensou bem, nossa mulher entender nós. A retaguarda carnal ela tem, nós também temos. E tem que entender um ao outro e ir lutando para permanecer aquele casamento com retaguarda carnal, com problemas, com coisas que não é digno de elogio. E nós só queremos que elogiar o Osmar, aquele careca até é bonzinho. Que bigodinho é bom, só que elogio. E que a esposa fale bem, os filhos falem bem, certo? Mas temos uma retaguarda carnal, e que não é digna de elogio, e todo mundo tem. Não pensa que aquela perfeição, não pode nem tocar porque aqui não é o Papa. Não, nem ele tem nada disso, tem nada de santo. Não é assim que é santo. Santidade é a palavra vivendo em você. Entende? Deixa eu terminar com isso aqui. Eles tinham seus lados que não eram dignos de elogio. Nós também temos nossos lados que não são dignos de elogio. Mas a despeito de suas imperfeições, mas a despeito das nossas imperfeições, vou aplicar isso para nós. Pelo propósito de Deus que age através da eleição, pelo propósito de Deus que age conosco através da eleição. Amém. Pela graça e não pelas obras. Pela graça e não pelas obras conosco também. Pela graça, você diz, mas a graça já acabou. Mas eu já fui revestido de graça, eu sou todinho graça. Ela acabou para o mundo, mas eu sou todinho graça. Se vocês quiserem, eu sou graça. O próprio Jesus Cristo desceu na terra, ele era misericórdia em brana. Se você quisesse misericórdia, tinha terminado no altar no céu, mas estava no altar de terra, na terra, no coração de um pequeno camponês chamado Brana. E eles estavam procurando no céu, já não estava lá mais. Você procura por lá, não está, está aqui. Está aqui, eu posso saber tratar com misericórdia, com graça, o erro das pessoas, porque a Bíblia de São Paulo diz aos Hebreus que Deus toma o sacerdote fraco para que ele possa compadecer da fraqueza dos outros. Deus não pegou um anjo do céu que não conhece mulher, que não conhece tentação, que não conhece dinheiro, que não conhece fama. Não, Deus pegou foi o homem, mas veio cá e avisou o homem. Você tem que fugir do dinheiro, mulher e fama. Cuidado, senão o seu ministério vai água abaixo. Aleluia. Glória a Deus. Pela graça e não pelas obras. Eles tinham a nuvem durante o dia e a coluna de fogo durante a noite. Eles tinham a rocha ferida, a serpente de metal, os sinais e maravilhas. Eles foram vindicados, não em si mesmos, mas em Deus. Hoje nós pegamos para falar a parte da fraqueza, a retaguarda de Israel, fraca, problemática. Mas que adiantava falar dele? Moabe não tinha esse problema. Balaque não tinha esse problema. Balaque, eles tinham tudo estruturado, suas igrejas, sua maneira de adoração, sua fé. Por isso ele queria, vai lá e veja Israel, procura lá, me acha defeito lá, por favor. Nem se for que ele acidentou e ficou doido. E por isso está pregando que o cordeiro saiu do trono. Acha algum defeito lá, que ele teve falha com o nome hebraico, e que isso não é falha, é uma retaguarda, mas não é falha. É conhecer o que é saber e ter isso agora, e conhecer o novo nome. E agora saber, quando Deus veio em carne na nossa era, ele veio em carne em brana, não podia chamar Jesus mais, ele chamava era brana. Foi Jesus que veio em carne. Nós temos mensagem, está cheio de mensagem de William Branham dizendo que é Jesus Cristo mesmo em carne em nosso meio, fazendo as mesmas obras. E quem é que estava ali? Era Branham fazendo. Jesus Cristo estava em carne, mas o nome era Branham, era um novo nome para a era que nós estamos vivendo. Você diz, então você não crê mais em Jesus. Jesus é meu Salvador, você tem que entender isso.
E Ele, como meu Salvador, diz: eu não quero só ser seu Salvador, eu quero ser seu revelador. Mas para ser seu revelador, eu não posso vir com o nome Jesus, eu tenho que vir em Brana. Eu tenho que vir no 7, porque Jesus é 5, é graça, é fé. Mas eu tenho que vir no 7. Aí ele veio em Brana. Amém? Deus te abençoe. Lembra, quando você for tratar com pessoas que erraram, lembra que você tem também uma fraqueza. Lembra que você tem uma retaguarda carnal. E muitas vezes você nem sabe. Talvez uma pessoa agitada, nervosa, que, se possível, fala de todo mundo. É uma retaguarda carnal que você tem. Mas você crê na mensagem, você vai consertando, vai lutando. Mas, meu Deus, eu não gosto da minha vida desse jeito, eu não gosto do meu gênio desse jeito, eu tenho que ser mudado, e só o Senhor pode me mudar. Essa é minha retaguarda carnal, e eu tenho que prosseguir, não posso ficar desse jeito. Me muda! Senhor Jesus, obrigado pelo que o Senhor tem nos dado, pela sua palavra. E o Senhor sabe muito bem que não tentamos pregar uma coisa para ofender alguém, mas para despertar o pecador e saber que você tem erros também no cartório. E por que culpa os outros? É isto que eu me refiro, Senhor, quando prego esta mensagem. Que a despeito de todas as fraquezas que Israel tinha, eles tinham coisas boas no meio deles. E nós, Senhor, nós temos 7 trovões, nós temos terceira puxada, nós temos novo nome, nós temos 7º selo aberto, Senhor. Mas nós temos aqui gente que dá mau exemplo também, que dá mau testemunho, mas está no nosso meio, Senhor. É a nossa retaguarda carnal, que muitas vezes o mundo e outros religiosos tentam nos amaldiçoar, tomando a parte carnal, porque não pode pegar a parte da revelação, porque foi Brana quem disse, Senhor. Mas eles tentam pegar a parte carnal. Mas ajuda-nos, somos vencedores, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Aconselhado por um amigo, resolvi falar com Cristo. Por isso aqui estou. Não sei se deveria vir, nem mesmo se irás ouvir. Quem nunca te escutou, sei que a gente só te procura quando a estrada fica escura e se perde a direção. Pelo amor expressado na cruz, é que te peço, Jesus, estenda-me tua mão. Meu coração reconhecendo seus crimes, humildemente se redime, de joelhos aos teus pés. Se a ovelha perdida é que mais te importa, abra-me, Senhor, tua porta, acolha-me em tua fé. Sei que a gente só te procura quando a estrada fica escura e se perde a direção.
pelo amor expressado na cruz. É que te peço, Jesus, estenda-me tua mão. Meu coração reconhecendo seus crimes, humildemente se redime, de joelho aos teus pés. Se a ovelha perdida é que mais te importa, abra-me, Senhor, tua porta, acolha-me em tua fé. Se a ovelha perdida é que mais te importa, abra-me, Senhor, tua porta, acolha-me em tua fé.